Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Olá, vem comigo, vamos juntos à Palavra de Deus, essa hora de pensarmos um pouquinho na mensagem do Senhor aqui no programa A Voz da Profecia, e que bom ter a sua audiência, que bom ter a honra da sua companhia. A minha Bíblia está aberta no livro de Jó, no Antigo Testamento. Ontem eu terminei a reflexão dizendo que Jó era apenas um homem, um ser humano, como você e eu, com suas virtudes e defeitos, com suas forças e fraquezas. E eu faço questão de insistir nisso, porque às vezes, você sabe, a gente tem uma tendência de exagerar quando nós pensamos e falamos a respeito dos personagens bíblicos, os chamados heróis da fé, como se eles não sofressem ou não sentissem os golpes da vida. Jó é, sim, exemplo de paciência, fidelidade e confiança em Deus, mas ele era gente como a gente, não é? Diante da aflição, da tremenda aflição que lhe sobreveio, Jó se abateu. A Bíblia diz que a notícia dos seus infortúnios se espalhou por todas as partes, porque Jó era um homem famoso, conhecido, admirado, e todos diziam: como pode ter perdido tudo tão de repente? O que ele fez para ser punido assim por seu Deus? Então, amigos se juntaram e foram visitá-lo. Parecia até uma comissão escolhida para investigar o caso. A Bíblia fala de 4 homens: Elifaz, que era um teólogo erudito; Bildade tinha espírito tempestuoso; Zofar era um bom conhecedor da natureza; e mais um jovem que os acompanhava, Eliú, um aspirante a sábio, que gostava de ter ideias claras. O que esses homens que foram visitar Jó, amigos dele, tinham em comum? A crença de que Jó havia feito algo errado, por isso estava sendo punido. Ao chegarem, ficaram tão impactados pela realidade que por 7 dias, está escrito, nada disseram. Viram um homem esmagado e humilhado por indescritível provação, aflito e solitário em sua dor, irreconhecível, desfigurado. Finalmente, o próprio Jó quebra o silêncio. E eu leio algumas palavras de Jó, que estão no seu livro, capítulo 3, começando versos 11 a 13. Está escrito assim: palavras de Jó: porque não morri ao nascer, porque não expirei ao sair do ventre de minha mãe, porque houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse, porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Verso 16: ou como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Versos 20 a 22:
Por que se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura? Verso 24, porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Verso 26, não tenho descanso, nem tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Você percebe que da calma resignação, Jó passa para um profundo desânimo. Ele suportou bem os golpes no início, mas depois sentiu. Era apenas um homem, gente como a gente. Então Jó, no seu desespero, pergunta: por que não morri ao nascer? Porque houve um colo que me acolhesse? Por que se concede vida ao miserável? Por quê? Por quê? Perguntas feitas, não é? Por todos os sofredores ao longo da história humana. Dos capítulos 4 até 37 do livro de Jó, nós vemos conversas entre Jó e os seus amigos. Eles tentam convencê-lo a confessar seus erros para que pudesse prosperar novamente. É impressionante como muitas vezes nós fazemos o mesmo. Sem nós conhecermos as pessoas, nós as julgamos com base em nossas opiniões pessoais e preconceitos. É claro que a gente não deve agir assim. Só Deus pode julgar. Todas as falas dos amigos de Jó têm objetivo de provar essa convicção. O sofrimento é castigo. Jó, por outro lado, rebate fazendo uma defesa da sua integridade que está sendo questionada. Mas é fácil perceber que o patriarca sente-se às vezes confuso por ter sido criado numa tradição religiosa de que os justos não podiam sofrer, pois Deus os livraria todo o tempo de todo o mal. Também vemos que Jó percebe que, diante da incompreensão das pessoas e de seus próprios questionamentos sem resposta definida, a saída é confiar no Senhor e agarrar-se à sua misericórdia. Oh, sim, essa foi a sua decisão mais sábia. Como eu disse, diante da incompreensão das pessoas e dos seus próprios questionamentos sem resposta, Jó chega a uma conclusão: preciso confiar em Deus e me agarrar à sua misericórdia. Que exemplo tremendo para nós. É assim mesmo. Se você tem sentido os golpes da vida e por isso você questiona, lamenta e chora, saiba que o seu Deus compreende você. Mas nessa hora o que o seu Deus lhe pede é: continue confiando, mesmo sofrendo e sem entender. Eu gosto de um versinho que já mencionei aqui tantas vezes: Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em ti. Que nós vivamos com esta certeza. Confiemos no Senhor, ainda que passemos por incertezas na vida. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu. Do pecado me livrou e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão, Deus Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Ele honra, glória e louvor. Os meus pés guiou no bem, um sol em mim nasceu,
no Senhor. A Ele honra, glória e louvor. A Ele honra, glória e louvor. Graças te damos, Senhor, porque em tua infinita bondade para conosco nos compreendes quando sofremos os golpes da vida e nos abatemos e questionamos. Ó Deus, graças nós te damos, porque tu és um Deus compreensivo, bondoso, amoroso e paciente para conosco. Permanece conosco, Senhor, e ajuda-nos a permanecermos em ti, com uma fé inabalável, mesmo quando não compreendermos o porquê de passarmos por tantas aflições. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.